Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Allianz Parque precisando da vitória. E a vitória aconteceu. Ela foi por 2-0. Este é o vídeo de jogo. Na verdade, ela foi quase por 3. Eu falo quase porque teve um terceiro gol. Teve um terceiro gol, mas a galera deu impedimento. E aí mostraram no replay e ficou muito claro que eu não consegui ver o impedimento. Ficou muito claro que eu não consegui ver, juro. Quando parou no replay, aí eu falei assim, puxa vida, eu não vi o impedimento, pelo contrário, o replay me deu convicção de que não estava impedido e seria mais um gol do Sara, que fez um partidaço. Aliás, Coty ali fez um partidaço. Se a gente pensar na escalação, quem viu o pré-jogo viu como eu e Gabriel estávamos preocupados, porque a escalação não fazia sentido, principalmente para enfrentar um Palmeiras que tem muito vigor físico, ali o meio de campo do São Paulo com poucos marcadores contumazes, né? A gente tem o Nestor ali, que é a qualidade que ele tem menor, essa questão da marcação. A gente tinha os laterais com muita fragilidade. Então, esperávamos um jogo muito mais para o adversário. Estávamos torcendo para o acaso. E eu nem posso dizer que foi o acaso, porque o São Paulo conseguiu jogar com muita autoridade. Hoje, as coisas funcionaram. E sim, Gabriel Sara, olha, o gol que ele fez, o gol que ele fez, a maneira como ele saiu, cara, tem um joguinho do Switch, que é o Sonic versus Mario, é um joguinho de Olimpíada, e tem o futebol. É um gol que às vezes eu faço com Knuckles, assim, eu chuto de longe e faço o gol. O gol do Sara foi uma preciosidade, porque ele avança com a bola com muita autoridade e faz o gol. São Paulo tem ainda o Luciano na redenção dele, ele estava louco para fazer o gol, e o gol saiu, quem diria, de um erro de saidinha do adversário, porque isso acontece também com outras equipes. E aí teve o terceiro gol, que não valeu, mas para mim valeu. Golaço do Sara, teve tabela, todo mundo participou, estava feliz no Twitter, a galera foi checar, e aí quando mostraram o replay, eu não consegui ver nada, mas enfim, 2-0, um resultado importantíssimo, porque os times que estão disputando com o São Paulo o descenso, porque hoje essa é a realidade do São Paulo, infelizmente, então aqui a gente está feliz e talvez estamos felizes e aliviados, mas a situação de São Paulo é muito difícil, é inadmissível que essa seja a situação de São Paulo, mas é. Então, a gente vai falar da realidade. Nesta realidade, São Paulo conseguiu uma vitória maiúscula. Eu ainda comentei no vídeo de jogo, mais como uma esperança, né? Na primeira passagem do Rogério, um jogo contra o Palmeiras foi ali uma virada de chave, em que São Paulo não conseguiu mais se encontrar. E eu falei, estou torcendo para que o oposto ocorra. Não dá para falar que o oposto vai ocorrer. Rogério continua com pouco tempo para treinar, tem muitos desafios pela frente, mas hoje foi uma vitória. Gabriel, o que você viu que você gostou, o que você não gostou? Como é que foi? Tá vivo aí? Eu sei que tá um sofrimento. Eu peguei aqui, tô open de bebidas aqui para fazer esse vídeo. Bebidas assim, água energética, porque olha, eu tô arrebentado. Esse jogo acabou comigo. Cara, eu não sei onde. Eu tenho duas camisas do site, eu não sei onde está a segunda. Essa aqui está completamente inutilizável, porque a gente terminou de fazer o pré-jogo, eu fui assistir o jogo direto com a camisa e ela está ensopada, tá completamente encharcada. Que jogo. Mas o jogo ele fica tenso, não só pela escalação inicial, porque ali você já vai esperando algo não muito positivo, mas depois que você percebe que o São Paulo entra no jogo melhor que o adversário. E aí você percebe uma chance real de vitória, e a gente vai tratar disso aqui nos próximos minutos, mas tem a chance real de vitória, e aí perde uma chance, perde um contra-ataque, daqui a pouco abre o placar, não mata o jogo, aí volta para o segundo tempo, uma, duas, três chances, não mata o jogo, aí faz o segundo, uma, duas, três chances, aquela história, né? Então, mas vamos começar do começo, né? Escalação para o jogo de hoje, ela é bem temerária, assim, ela é pouco explicável. E a gente vai guardar essa informação para falar mais para frente, vai citar momentos do jogo que explicam isso. Mas o meio de campo do Palmeiras muito mais físico, o Palmeiras vindo com duas possibilidades de escalação, que era podendo colocar o Jorge para fazer uma saída como um terceiro zagueiro. O Abel tentou isso duas vezes, foi mal sucedido, mas foi o que ele tentou. Então não dava para descartar hoje, de repente ele podia, como ele trocou praticamente todos os jogadores, fazer um novo teste, mas não, ele coloca o Jorge como lateral mesmo, faz a trinca ali de meio campistas, deixa o Breno Lopes bem aberto, o William
pouco mais do outro lado e o Luiz Adriano mais avançado. Mas a grande mística do jogo, o grande segredo do jogo estava na escalação do São Paulo, que era pouco explicável e que gerava muitas dúvidas. Podia ser muita coisa, a gente falou isso aqui no pré-jogo, podia ser muita coisa. E a gente tentou colocar todas as opções na mesa, colocamos 68 opções na mesa, e é óbvio que uma delas você vai acertar, né? Que era Igor Gomes de volante, abre o Sara de um lado, inverte o Sara vinha jogando mais pela esquerda, e aí jogando mais aberto do que vinha jogando antigamente, né? Em outros jogos o Rogério colocava o Lisiero ou o Nestor, como foi o caso do Fortaleza, como primeiro volante, Igor e Sara ainda por dentro, à frente dele, né? E aí você podia ou abrir jogadores, ou ter um meia e 2 atacantes, aí dependia do que o Rogério queria naquele dia, se era uma linha de 4, se era uma linha de 3, hoje foi uma linha de 4, abre o Sara com a perna invertida de um lado, abre o Vitor Bueno do outro lado, deixa uma dupla de ataque, era um 4-4-2, o Igor Gomes foi importante para ajudar o Nestor a ter um pouco mais de combate no meio de campo, mesmo assim não são jogadores marcadores, então a gente geralmente tinha o Igor Gomes fazendo a mesma função do Sara, só que do outro lado, dessa vez não, dessa vez eram funções completamente diferentes, e aí o São Paulo veio para tirar a velocidade do jogo, para ter a posse, ter o controle, ter um pouco de aproximação, porque sabia que na correria, primeiro que não ia ganhar, não tinha jogadores de correria, segundo que o Palmeiras tinha esses jogadores de correria, muito cuidado para atacar, porque se tomasse o contra-ataque era perigoso, logo no começo do jogo já tem uma bola que vai nas costas do Reinaldo, e que gera um cruzamento que passa na boca do gol ali, podia ter mudado a história do jogo, então São Paulo muito cauteloso para avançar, muito cauteloso para atacar, e aí o São Paulo se aproveitava de 2 coisas, uma delas gera o gol, que era uma bola longa sempre para os lados. E essa bola longa para os lados gerou 3 ou 4 casquinhas no primeiro tempo que o jogador do São Paulo aproveitou na segunda bola. Uma delas saiu o gol e daqui a pouco a gente fala do gol. A outra, os zagueiros do Palmeiras costumam fazer uma pequena perseguição aos atacantes, aos homens mais avançados do adversário. Hoje o São Paulo tinha 2 jogadores com muita movimentação, Rigoni e Luciano. O São Paulo conseguia dar um tapa na frente e levar na explosão, levar na vantagem, dar um toquinho e sai na frente. Isso aconteceu pelo menos uma vez com o Luciano e uma vez com o Rigoni. O Rigoni hoje fez mais uma partida muito ruim do Rigoni. Mas para fazer essa função ele fez bem. Tem um lance com o Vitor Bueno. O Vitor Bueno ganha a bola pelo lado, faz o toque, o zagueiro sai lá de trás para dar o bote, o Rigoni dá só um tapinha na frente e sai em vantagem para o São Paulo abrir o campo, aproveitar o espaço que os zagueiros deixam nessa perseguição, né? Mas no gol, o São Paulo, os outros também erram, né? Principalmente quando não são jogadores que vêm jogando com regularidade. A bola é longa, o Palmeiras vai com o zagueiro e o lateral para a mesma bola. Aí é erro básico, o erro é básico. O Luciano ganha na casquinha, o Sara faz a leitura correta do lance, porque essa bola é longa, o cara vai desviar, você vai pegar lá atrás, você precisa ficar olhando o cara subir de cabeça e ficar parado. A jogada é essa, o Sara aproveita a jogada, e aí ele faz um gol que é extremamente parecido com o gol que ele faz contra o Atlético Goianiense no passado. Acho que, salvo engano, é o jogo que o Luan entra, que tem toda uma comoção, o São Paulo ainda toma, acho que 3 ataques perigosos, mas sai com o placar em branco, aí gera toda aquela discussão com o Luan. Esse jogo, o São Paulo ganha de 3-0, o segundo ou terceiro gol é do Sara, é muito parecido. O local do chute, a puxada dele por dentro, a arrancada num contra-ataque, é impressionante. Para quem depois quiser buscar o 3-0 contra o Atlético Goianiense no Brasileiro passado, no Morumbi. Ou fica a dica para quem quiser fazer aquelas comparações, né, de botar os 2 lances. Esse, se botar lado a lado, vai ser impressionante a semelhança dos gols. A única diferença é que nesse gol, o Sara, o gol do ano passado, ele não puxa para driblar, ele só puxa para ajeitar a bola mesmo. Dessa vez ele ajeita a bola, deixando o jogador que vem atrás passar lotado, e a finalização é muito feliz. Se alguém fizer isso, pode usar o áudio do Gabriel narrando. Não precisa usar o áudio para... Ninguém falou que precisa. Isso, mas não precisa. Está autorizado. Só o uso desse áudio está autorizado para essa. Mas o São Paulo cria essa chance, depois cria a chance de fazer 2-0 com o Vitor Bueno. O São Paulo já tinha tido uma boa também chegada com o Sara, o Luciano fica em impedimento no cruzamento que sai errado do Igor Vinícius. A bola o São Paulo pinga já tinha mesmo tido. No Vitor Bueno?
Foi o Kiki da bola que atrapalhou? Tem o Kiki ia dar uma fugidinha, enfim, faz o gol, né? Enfim, tudo bem. Hum. Mas já tinha tido um chute na trave do próprio Vitor Bueno. São Paulo, com essas aproximações, com essas chegadas, com apoio, né? Um chute de longe, duas chegadas de escanteio, escanteios que foram invertidos, igual no jogo contra o Bahia, que o Rigoni pega bem na bola. Então, assim, o São Paulo já tinha criado algumas chances. Para mim, é inexplicável. Eu fiquei bem surpreso com o Palmeiras tão fora do jogo, tão desinteressado com o jogo, aceitando tão passivamente o São Paulo tirar a velocidade do jogo, trocar passe, dar uma casquinha, sair em vantagem, chegar à linha de fundo. Isso me surpreendeu muito, porque assim, eu entendo o Palmeiras estar com a cabeça na Libertadores daqui 10 dias, isso é óbvio, é evidente, mas mesmo você trocando jogadores, você ter a possibilidade de empurrar um rival nessa rodada para a zona de rebaixamento, era um negócio que, jogando em casa, com a torcida e tudo mais, era um negócio que eu imaginaria o Palmeiras um pouco mais ligado, coisa que não aconteceu, e o São Paulo se aproveitou. O São Paulo estava ligado, o São Paulo estava correndo, o São Paulo estava controlando o jogo dentro dessas características. Não tem velocidade, tem que trabalhar bem a bola, soube fazer isso muito bem, tinha boas coberturas do Igor Gomes, tinha uma recomposição razoável ali do lado esquerdo com o Reinaldo e Vitor Bueno, do outro lado o Igor Vinícius péssimo no apoio, e razoavelmente bem durante toda a partida na marcação. Nos combates, nos duelos, um desarme aqui, uma chegada ali. Numa falta atacando. bem feita, né? Teve momento de fazer a falta, de parar, sim. de matar o jogo, que é uma coisa que você reclama muito, que às vezes as coisas não dão certo. Aliás, hoje se o adversário sai, vai e mata a jogada ali, não deixa o cara... Hoje o São Paulo soube aproveitar muito essa questão, assim, cai no chão, segura um pouco o jogo, aliás, tá doendo aqui. Devia ter feito isso no jogo do Flamengo para que a goleada não acontecesse. Hoje até exagerou. Na do Vitor Bueno tomou um cartão e depois foi a substituição dele. Que ali a dele foi bem escancarada ali também, né? Mas a bola não estava em jogo a hora que ele cai ali? Não estava, mas ele cai justamente para falar, estou contundido, para o jogo, bota na mão do Volpe. Só que assim, até para cair, ele cai ali meio esquisito, meio sem graça, porque ele sabe que ele ia sair para a entrada do Marquinhos. Cai sem graça é ótimo. Mas aí, tudo bem, né? Podia ter caído mais assim, aí ele toma o cartão. Assim, o árbitro está correto de dar o cartão, mas eu fico sempre impressionado como esses cartões acontecem bastante com o São Paulo, né? Assim, foi ridículo e tudo mais. Assim, São Paulo jogou com o Ceará esses tempos. Foi um show de migué, do Richard fazendo a cera que fez e tudo mais, e acréscimos bem aquém daquilo que deveriam acontecer. Enfim, hoje tem o gol, o árbitro dá mais 2, coisa que é raro acontecer no Morumbi, né? Porque geralmente no Morumbi ele dá o acréscimo sendo suficiente ou não, o adversário faz a cera que faz dentro dos acréscimos e pronto, e fica por isso mesmo, né? Às vezes o cara tá fazendo acréscimo, desculpa, às vezes o cara tá fazendo a cera e o juiz acaba o jogo no meio da cera, isso já aconteceu. O juiz deu acréscimo, o cara tá fazendo tanta cera, o juiz fala, então vai, vou acabar aqui. A gente, caraca, velho, foi assim mesmo? Né? Ou quando acaba com o ataque de São Paulo. Tem isso, mas enfim. Tem isso, mas o São Paulo hoje soube fazer isso. E a preocupação era porque o primeiro tempo foi bom dentro da proposta, dentro do Palmeiras não tão bem. O Palmeiras jogou com o Patrick de Paula mais preso ali para tentar fazer essa saída de bola, eventualmente fazer uma bola longa, chegar de trás para finalizar. E o Danilo não conseguiu aparecer tanto na frente, o Matheus Fernandes estava num dia muito abaixo, o Luiz Adriano não conseguia fazer o pivô com tanta qualidade, o Miranda foi bem nisso, o Arboleda hoje fez uma partida ótima, mas o primeiro tempo nem foi tão exigido assim, porque o Palmeiras não conseguia chegar. Não, a partida dele segundo tempo é excelente. Foi uma das melhores partidas dos últimos tempos dele. Tem um corte na área que foi muito preciso e outro no meio do campo que foi muito importante. Os dois, muito importantes, estava ali em cima inteiro. O Léo entrou na lateral, alguém falou isso no vídeo de. Mas o Léo ele já tinha entrado na lateral em outros momentos, até com o Diniz ele chegou a entrar como lateral, mas assim, a grande questão é que ele não começa como lateral e nem joga tantos minutos assim na lateral. Ele joga ali 15 minutos, 20 minutos na lateral, ele passou a ser um quebra-galho na lateral, um jogador para emergências ali, para situações específicas, ele é zagueiro mesmo agora. Mas no segundo tempo. Que é bom, que é um excelente zagueiro, que bom. Sim. Deixa ele de zagueiro. Eu acho ele muito melhor como zagueiro do que como lateral. No segundo tempo, eu fiquei receoso do São Paulo não ter matado o jogo, porque eu achei que o Abel Ferreira fosse voltar com algumas alterações logo cedo. Ou pelo menos fosse mudar a estrutura do time,
coloca corrigindo. 3 zagueiros com as peças Ele que tem costuma mesmo. fazer isso bem. Muito bem. Então, mas o Palmeiras volta igual. E aí o São Paulo, de novo, uma chance, 2 chances, não mata o jogo, perde gol aqui, perde contra-ataque ali, e aí vai ficando aquele jogo do time que precisa ganhar contra o time que, se não ganhar, tá tudo bem, e ok, dentro do campeonato, né? E aí o São Paulo vai e aí ganha ali um gol de presente do Patrick de Paula, que assim, é ótimo jogador. O Everton dispensa comentários como goleiro. Se isso acontece no São Paulo, a gente sabe o que acontece, né? Aí a gente sabe muito bem todos os efeitos que isso tem. Depende de quem perde a bola. Não. Partindo do ponto que seja um volante, como é o Patrick de Paula, um volante da base, como o Patrick de Paula, a gente já sabe o que acontece. Então, assim, e é importante ressaltar, só um parênteses, essa bola do Everton, por mais que ela fosse defensável, ainda mais para um goleiro da qualidade dele na fase que ele tá, é uma bola difícil, porque quando o Patrick de Paula perde a bola, ele está muito adiantado, e aí ele tenta sair, ele tenta se reposicionar correndo, enquanto o Luciano ataca já a área com todo o espaço do mundo, e quando o Luciano bate pro gol, ele não está completamente posicionado, ele ainda está chegando na posição, ele não está pronto para receber o chute, aí ele cai para trás, aquela questão toda. Então é uma bola que é difícil pelo cenário, senão daqui a pouco você vê a bola vindo mais ou menos em cima dele, ele caindo para dar o tapa, a bola entra, frangou o goleiro do Palmeiras, e não é assim que funciona. A posição de goleiro é um negócio um pouco mais chato, mas quando o São Paulo já vinha perdendo oportunidades atrás de oportunidades, ganha essa chance, o Luciano, depois de 11 longos jogos, tira essa zica, porque em alguns jogos ele vinha até indo bem, vinha criando oportunidades, vinha dando dinâmica de jogo com passe de primeira, vinha aparecendo para recuperar a bola, vinha aparecendo para armar o time, mas vinha perdendo gols impressionantes, como o gol que ele perdeu depois do 2-0, que eu acho que ele já foi achando que qualquer coisa que ele fizesse era gol, cabeceou meio displicente, e era no momento em que o jogo começou a ficar ruim, porque é no momento que o Palmeiras faz as alterações. Acho que depois dessa cabeçada, o Palmeiras faz as alterações. E aí poderia ter complicado o jogo. E essa cabeçada gerou 2 oportunidades ali que... O rebote do Marquinhos ainda. Então, assim, logo depois desse lance, que aí era para matar o jogo de vez, aí o estádio ia vir abaixo, ia acontecer aquele cenário todo 3-0, eu acho que o São Paulo já estava seguro o suficiente no jogo, e talvez o Abel nem colocasse, depois ia ver 3-0 e ia falar, não, só se quisesse dar resposta pro torcedor, qualquer coisa. Mas quando o Palmeiras, e aí a gente volta para aquela informação lá do começo do vídeo, porque que a escalação não foi boa. Quando o Palmeiras coloca 3 titulares, e aí é o Rony um pouco mais incisivo pela esquerda e 2 jogadores ali por dentro com um pouco mais de dinâmica, sem aceitar tanto o jogo, que entraram querendo jogar alguma coisa. O Rafael Veiga nem fez grandes aparições, o Gustavo Scarpa ainda participou um pouco mais, independentemente da bola na trave e na batida de falta, mas o Danilo, que já tinha acontecido antes dessas alterações, o Danilo volante do Palmeiras, mais de uma vez, Patrick de Paula, Zé Rafael e Gustavo Scarpa. Eu citei aqui 4 jogadores e, se for contar os lances, foram mais de 4 lances, porque só o Danilo aconteceu mais de uma vez, teve uma ótima saída do Volpi, inclusive, o jogo ainda estava 1-0, eu acho, não tenho certeza. Mas eles tiveram muita liberdade para finalizar, que são os volantes vindo de trás. Nessa primeira que você cita, que é o desarme excelente do Arboleda, o Luiz Adriano arrasta o Miranda para fora da área, fica um buraco, o Nestor perdeu o Danilo. O Nestor perdeu o Danilo. O Danilo infiltrou nesse buraco, o Nestor tá olhando para lugar nenhum, tá marcando ninguém, perdeu a marcação, o Danilo recebe a bola e sai na cara do gol. A sorte é que ele não domina bem, a sorte é que o Arboleda percebe e faz a cobertura. Então, assim, era esse o grande medo e era esse o problema se a gente tivesse um Palmeiras ou titular ou ligado no jogo. Porque aí depois, logo depois, tem um lance que o Patrick de Paula chega na entrada da área, não lembro se foi um cruzamento, se foi uma jogada pelo lado do campo, que a bola quica, o cara chega praticamente na marca do pênalti e pega muito mal na bola. Mas assim, isso começou a acontecer bastante, a ponto do Rogério tirar o Nestor e daqui a pouco colocar o Gabriel Neves, para melhorar um pouco, para dar um pouco mais de poder de marcação para o São Paulo. Esse era o grande medo do São Paulo. E o grande medo de você ter um Reinaldo pouco protegido, tem ali um lado com o Reinaldo e Vitor Bueno, isso aconteceu algumas vezes com o time do Diniz, e a gente sofria muito na recomposição, porque o Vitor Bueno era muito desligado, hoje ele se desligou em alguns lances, mas logo se recuperava, não deixava o jogador ir até o fim com liberdade, mas deixava receber, deixava chegar na linha de fundo. Então, esses eram os grandes problemas que o São Paulo teria que enfrentar com essa escalação,
que bom que fez 2-0, que bom que o Palmeiras não estava tão afim assim de jogo, que bom que alguns jogadores não estavam tecnicamente no melhor dia do mundo, falando do lado deles, e que bom que o Sara acertou aquele chute, que bom que o Arboleda acertou aquele corte, que bom que o Volpe acertou aquela saída, e que bom que o São Paulo mata o jogo E o Luciano também, Luciano, o Patrick de Paula, eu ia falar de Paia, olha, e o Volpe também, né? Teve um cruzamento que ele vai muito bem, teve uma saída de bola que ele vai muito bem também. Eu falo do Volpe porque teve um jogo do Palmeiras que ele vai muito mal, e foi um dos primeiros, acho que foi uma das primeiras grandes falhas do Volpe, né? Quando ele chega no São Paulo, que é aquela bola da iluminação lá, que ele perde a bola, e hoje não. Aliás, também foi bem na eliminação e no título paulista, né? Só para falar de alguns bons jogos dele, mas eu estou dizendo porque tudo fica muito marcado, que nem você falou, o gol do Everton ali, se é o Volpe, por exemplo, já vão falar, pô, a bola foi em cima dele, e aí a gente está falando aqui que não, que nem sempre a bola em cima, que tem algumas circunstâncias que são atenuantes, principalmente para a posição de goleiro, assim como o chute do Vitor Bueno. Tem que fazer o gol, sim, mas a bola pinga, é um gramado diferente. Acho que até na transmissão comentam que o Lucas Perry, né, fala disso, fala, pô, a bola pinga ali, então o Vitor Bueno vai com uma força diferente. Um ponto até, aproveitando coisas que foram faladas na transmissão, e tem fácil, né, na internet, nos GIFs, isso já virou fácil, porque depois a própria transmissão recupera a imagem. O Rogério mandou o Igor Gomes tomar não sei aonde, quase invadiu o campo para dar na cara do Igor Gomes e não sei o quê, porque acontece, é assim que funciona, é futebol que chama, né? Porque geralmente quando é outro treinador, mandou tomar não sei aonde. Aliás, na transmissão, falaram, o Rogério teve um momento, Fernando Diniz, como se fosse uma exclusividade do Fernando Diniz, né? E não é. Isso acontece. Isso a gente já viu com o Felipão. Isso a gente já viu e na época vitoriosa do Felipão. Isso a gente viu com diversos técnicos. Vanderlei Luxemburgo. Só para falar de técnicos que foram muito emblemáticos. O próprio Cuca. De técnico destemperado ali. O Abel. O Abel, inclusive, que desceu antes do vestiário ali, foi criticado por isso e tal. E isso é futebol. E ninguém vai ficar magoado ou o grupo vai se perder. Não acontece. Mas o caso do Tietchan, a gente já comentou aqui, o caso do Tietchan, que foi a repercussão e toda a falação que teve depois, que a coisa deveria ter sido mais blindada ali, pelo próprio São Paulo. Faltou competência, né, ao São Paulo para blindar essa situação, que é situação de jogo mesmo, normal. Você vai xingar, você vai falar, porque, infelizmente, é engraçado isso, né? Muita gente cobra que as pessoas tenham mais, né, vigor nas cobranças ali em campo, e aí quando vem a crítica. Mas como o resultado acabou sendo positivo, isso acabará passando, mas aconteceu mesmo, e teve essa cobrança e tudo mais. E de novo, tá, gente? Quando a gente fala assim, olha, era uma escalação temerária, a coisa podia ter acontecido de outro jeito, porque eu vou repetir aqui, a situação do São Paulo bastante delicada, bastante preocupante. Um pouco essa vitória traz assim um alívio, principalmente porque é um jogo muito grande, era um resultado difícil. Enfrentar o Palmeiras no Allianz é sempre um jogo difícil, mesmo o Palmeiras jogando como equipe alternativa. O São Paulo na fase que está é muito difícil, porque tem um técnico que está iniciando um trabalho, que não tem tempo para treinar, que não tem os jogadores que precisa, ou que precisa para fazer com que as convicções dele funcionem. A gente não viu o Rogério ter bons desempenhos sem ter esses jogadores velocistas desde a primeira passagem aqui no São Paulo, que foi o início da carreira dele. Ele sempre precisou desse jogador. Hoje o Rogério ali procurou essas soluções, está tateando, mas as coisas aconteceram, elas funcionaram. E aí, o que eu queria aqui, alguns jogadores, como por exemplo o Benítez, quando acertou aquela belíssima falta, né, muita gente torce, é um jogador de muita habilidade, tem o carinho do torcedor, e ele ganhou um crédito por ter decidido um jogo. Né? Um jogo ali, com a cobrança de falta, um jogo que era difícil, um resultado que foi muito importante. Hoje o Sara foi um jogador decisivo, não só pelo gol, mas principalmente por tudo que fez na partida, porque foi muito mais do que o gol. Gabriel Sara é um jogador que marca, é um jogador que desarma, é um jogador que está na defesa, que está no ataque, que joga invertido, que joga mais aberto, que às vezes aparece como opção, como um falso lateral, como um ponta. O Gabriel Sara é esse jogador. E hoje fez o gol. Se não me engano, ele é o terceiro artilheiro do time, não é isso? O Gabriel Sara? Nessa temporada?
Boa salvo pergunta. engano, com 9 gols. Eu acho que é isso, né? Tudo bem, não é óbvio, é uma temporada anímica do São Paulo. Só estou dizendo que é um jogador, e não é nem característica dele de fazer gol. Mas eu estou dizendo que o Gabriel Sara merece um pouco mais de crédito. Ainda assim, é o jogador sub-23 com mais participação em gol no futebol brasileiro nesse ano, nessa temporada, no caso. Então tudo bem. Então já é um número que não pega uma temporada terrível do São Paulo, como é esta, né? Já pega números do Campeonato Brasileiro, já coloca ele num outro patamar. Da temporada mesmo. Então o que eu estou dizendo é, o Gabriel Sara é um jogador que merecia mais crédito de parte da torcida. Foi um jogador que ganhou muitos apelidinhos, muita gente quase querendo encerrar ou mandá-lo embora de qualquer modo. É um jogador extremamente importante, tanto que o Rogério Ceni, que chegou agora, não quer perdê-lo, o Fran Diniz não queria perdê-lo, o Crespo não queria perdê-lo, ninguém quer perder um jogador como esse, é um jogador que se encaixa em qualquer time, porque ele é muito disciplinado taticamente. Então, se o Rogério chega pro cara e fala, ó, agora você vai jogar invertido, um pouco mais aberto, ele vai fazer essa função. E a leitura que ele tem nessa jogada que o Gabriel descreveu do gol é de um jogador muito maduro para a idade que tem. Taticamente, o Gabriel Sara é um jogador muito maduro, mesmo quando ele não consegue apresentar resultados técnicos, quando ele está tecnicamente abaixo, como foi quando ele estreou ali, né? Quando ele começou a jogar pelo São Paulo, tecnicamente ele não conseguia entregar, errava muito espaço, errava muita bola, às vezes se afobava, mas taticamente o que se pede para ele cumpre em campo e corre muito. Sem pegar o mapa de calor do Gabriel Sara, convido todo mundo aí, tem vários aplicativos, né, que fazem essa coisa, o SofaScore é um desses. E você pegar ali o mapa de calor do Gabriel Sara, vocês vão ver quanto o Gabriel Sara corre no campo, não só nessa partida, mas em outras partidas do São Paulo. Hoje foi muito em cima da base, muito em cima da base. E daí as alterações que o Rogério fez, o que você viu? Que ele o time tentou cai ali? um pouco as alterações, porque assim, o Éder, ok, aí fica lá na frente, tá bom. Eu nem sei o quanto tá interessado o Éder, briga ali um pouquinho, ele faz já um tinha barulho. pedido. Teria dado assistência, tá, tudo bem, então, assim, também não era, nossa, assistência do ano. Era uma boa jogada ali, já no O praticamente no Benítez último lance também do participa jogo. bem dessa jogada. O Benítez com espaço ajuda, e o Palmeiras deu espaço, porque o Palmeiras tirou todo mundo do meio de campo defensivo, colocou todo mundo para cima. O Palmeiras foi em busca do resultado da maneira que deu, ou pelo menos para empurrar ali o São Paulo para trás, para tentar fazer jogadas mais de lado. O Palmeiras aumenta os cruzamentos quando faz isso, mas tem boas jogadas de cruzamento, jogadores entrando no segundo palco, uma finalização do Zé Rafael, o volante chegando, então dificulta um pouco para o São Paulo, mas em compensação, quando perdia a bola, tinha todo um campo ali para o São Paulo se aproveitar. E aí o Benítez é útil nesse cenário, tanto que daria o passe para o Éder dar assistência para o Gabriel Sara. No Roque valeria como assistência. No Roque valeria. O Roque é meio retardado com esse negócio. O Roque é legal. Patético isso. Mas o que é importante a gente ver também no gol anulado é assim, para mim também, eu também não identifiquei, mas aí você falava do Sara, a questão da maturidade do Sara, eu não vou ficar repetindo porque é chover no molhado, e não é esse jogo, não é o jogo contra o Corinthians, não é o padrão. Esse é o padrão de jogo do Gabriel Sara, menos para quem quer ver o jogo votando no melhor da partida lá, o cara não tá vendo o jogo, tá no WhatsApp, qualquer coisa, aí talvez não consiga perceber algumas coisas que são bem claras. Mas em relação ao gol, se você pegar o começo da jogada, o toque de primeira é muitas vezes o que o São Paulo tem a oferecer. A gente já citou isso várias vezes, a gente já citou gols que começam assim, a gente já citou gols que o São Paulo fez dessa maneira, a gente já citou jogadas que o São Paulo cria assim, momentos do jogo em que o São Paulo escapa de uma pressão dessa forma, e hoje o terceiro gol seria assim, o São Paulo recupera a bola no campo de defesa, o Sara de primeira abre a jogada, enquanto o Palmeiras está todo correndo para o outro lado, estava todo mundo na ponta, estava todo mundo correndo para o meio, o Sara pega de primeira e abre a jogada. O São Paulo não tem um velocista, o São Paulo só tem o Marquinhos como velocista. Então tem que dar velocidade com a bola no pé. É passe rápido, é jogada rápida, é objetividade, e isso o Sara oferece, outros jogadores oferecem, é o que o São Paulo muitas vezes consegue fazer. Contra Corinthians Internacional, principalmente Internacional, o São Paulo fez isso várias vezes, e não à toa foi o melhor jogo sob o comando do Rogério. Nesses
curtíssimos 8 jogos. Mas ali ali, para finalizar, das alterações, o Marquinhos entra, porque o Vitor Bueno já não conseguia fazer uma boa recomposição, e o Palmeiras estava dando os contra-ataques. Aquela chance que o São Paulo perdeu 1, 2, 3 vezes, já ali com 7 minutos do segundo tempo, o Rogério percebeu e falou, vou colocar um cara veloz para pelo menos tentar aproveitar esse espaço, quando recuperar a bola ter um escape, coloca ele aberto por ali, ele sabe jogar por ali, vai ajudar também na recomposição. Então, para o papel que o Marquinhos foi colocado, ele cumpriu bem a função, muitas vezes chegava, levava a bola lá para a linha de fundo, Ainda que tenha furado uma bola, né? A primeira participação dele. Justamente na recomposição. E aí deu aquele susto, né? Do tipo, pá, ia ser uma pressão terrível se acontece um gol ali, ia complicar um jogo, mas é coisa de novo. É coisa que acontece e que o jogador não pode ser condenado por um erro. A gente cita o erro, a gente explica aqui uma coisa, mas daí para como as coisas são, muitas vezes na internet, que se o cara perde um gol ou o cara toma um gol, tem que ser mandado embora, é o pior da história do clube e tal, tem uma diferença enorme, né? A gente pega o caso do Patrick de Paula aí de novo e do goleiro do Palmeiras, do Everton, que é um goleiraço e é um grande volante, os dois grandes jogadores, e acontece. Mesma coisa, o Miranda, quando a gente fala do gol que São Paulo tomou, o primeiro gol contra o Flamengo, que ele e o Lisieiro vão muito mal no lance, né? O Miranda porque corta para dentro da área, um erro básico, e o Lisieiro porque recebe com tempo de fazer alguma coisa diferente, se distrai, uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o Patrick de Paula hoje, né? Se distrai ali, perde a bola, e perde a bola para um time como o Flamengo é muito rápido. Então, assim, a gente precisa entender, saber separar para não condenar ou destruir a carreira de um jogador, e às vezes um jogador como o Gabriel Sara, que hoje fez uma partidaça, mais uma, e está ajudando o São Paulo a sair de uma situação muito difícil. Claro que é frustrante para muitos torcedores, como é para a gente também, ainda que a gente já estivesse esperando que não fosse uma temporada muito boa, dado o começo da temporada, dado o começo como foi, a maneira irresponsável como aconteceu lá atrás, né? Mas acho que a torcida mesmo, de modo geral, que estava ignorando todos esses fatores, esperava que com um técnico diferente, com 9 reforços escolhidos ali a dedo, o São Paulo tivesse condições de brigar mais do que para fugir do rebaixamento. E penso que até mesmo a diretoria estivesse mirando ali, pelo menos, na pior das hipóteses, a classificação direta para a Libertadores. Imaginar que São Paulo não seja capaz de chegar num eventual G9 é sim uma grande vergonha, mas, mesmo assim, um jogo como hoje precisa sim ser muito celebrado. É uma partida enorme, é um alívio, dá para o São Paulo respirar e também dá para o São Paulo ganhar confiança. Como o Gabriel falou, o Luciano, 11 jogos ali, faz um gol, é diferente para o Luciano numa partida seguinte, porque não é apenas um gol. É um gol no Clássico, é um gol no Allianz Parque, é um retrospecto contra um rival fortíssimo, muito positivo. Os últimos 6 jogos, salvo engano, acho que são 6 jogos de levantamento que fizeram aí, são 3 empates. O São Paulo está muito bem, né, nesses últimos confrontos com o Palmeiras. E o Palmeiras é forte, está muito forte. O Palmeiras está ganhando título. O São Paulo ganhou um título paulista, mas não tem a mesma expressão dos títulos que o Palmeiras ganhou recente. O Palmeiras ganhou brasileiro recentemente. O Palmeiras ganhou Libertadores recentemente. E o São Paulo ganhou um paulista em praticamente 10 anos. Né? Ainda é o atual campeão. Ainda é o atual campeão da Copa do Brasil. Então. Só para finalizar, só um registro também, porque também não é porque ganhou, mas assim, é muito chato isso aqui. É muito chato, mas que arbitragem ruim, pelo amor de Deus. Marcelo de Lima Henrique é muito fraco, cara. Os árbitros brasileiros, nossa, cara, é muito ruim. É falta de critério para marcar falta. Aí dá falta para um, não dá falta para o outro. Mesmo lance. Aí daqui a pouco ele percebe que ele deu uma falta que acho que ele se arrependeu, aí ele deixa de dar outra. Aí, cara, é um enrolão, cara. Deixou de dar cartão pro jogador do São Paulo, jogador do Palmeiras. Nossa, como é fraco, cara, como é fraco. É muito ruim, é muito ruim. É ruim, então, não é desonesto, é ruim. É ruim não, mesmo. O Marcelo de Lima Henrique sempre foi ruim, é péssimo. E assim, se tivesse qualquer trupicão na área, qualquer abração ele dá pênalti, isso aí igual de dar pênalti, tudo para ele é pênalti. Nossa, é fraquíssimo, é fraquíssimo. E aí hoje fez mais uma arbitragem muito, muito ruim. Então,
só para deixar registrado, porque é impressionante como é ruim. Nossa, pelo menos o São Paulo dessa vez soube aproveitar uma arbitragem ruim, aí cai no chão, não sei o que. São Paulo hoje caiu várias vezes, e joga a responsabilidade para ele dar os acréscimos. Ele deu mais 6, para mim tinha que ter dado mais. Aí tem compensação, depois ele dá mais 2. Mas, nossa, meu Deus. Bom, enfim. Tá aliviado? Vai conseguir dormir hoje? Ou não vai dormir, né? O São Paulo, às vezes, devagar. Você não dorme. Ou porque você está muito frustrado. Não, preciso dormir. Eu quero dormir, muito... preciso dormir. Espero que hoje role um cochilo. Preciso dormir, quero dormir. Mas por enquanto, vitória, assim... Depois da vitória do Hamilton no fim de semana, eu sei que você teve que trabalhar muito, porque foi uma vitória maiúscula do Hamilton, aí eu sei que você teve que trabalhar. Amanhã tem Bahia Sport, né? Sport Bahia, na verdade, que pode levar o São Paulo para o mesmo cenário que estava, no fim das contas. A diferença é que dessa vez empurrou pelo menos um time para trás, que é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense empatou hoje com o América Mineiro, então pelo menos o São Paulo empurra um ali para trás, um na fila. Então o São Paulo, pelo menos agora em pontos perdidos, não está mais na zona de rebaixamento. Antes estava, né? Porque o Juventude Bahia tem um jogo a menos, o Bahia agora com 2. Então vamos ver amanhã como que se sai o Bahia. De repente, se não conseguir um grande resultado, já dá um pouquinho mais de margem ali, e aí o São Paulo não vai jogar fim de semana, vai esperar o Atlético Paranaense jogar a final da Sul-Americana. Se o Atlético Paranaense for campeão da Sul-Americana, já que o São Paulo não vai mais conseguir G9, G8, G37, G nada, de repente o Atlético Paranaense vem mais aliviado, mais tranquilo, sem tanta pressão para o jogo contra o São Paulo no Morumbi, que vai ser 4 dias depois. De repente o São Paulo se beneficia, como se beneficiou hoje, de um Palmeiras completamente reserva e pouco, eu percebi, Palmeiras completamente reserva e pouco importado com o jogo, ainda que falesse alguma coisa para eles, né? Se fosse o São Paulo na mesma situação, apesar da final do Libertadores daqui a 10 dias, eu estaria bem incomodado. Bom, é isso, gente. Ufa. Um vídeo um pouco mais curto, um vídeo um pouco mais leve. Vamos ter uma semana um pouco de respiração, um pouco de alegria. Teve o adiamento da reunião esdrúxula, né, que essa diretoria estava tentando aplicar. Um trabalho notável também do Alexandre Gisbrecht, é bom dizer, que está ali no Twitter, numa batalha diária, de mostrar, de pontuar, e também com o Anotações Tricolores, que eu acho essencial. Quem não conhece o trabalho, procure conhecer Anotações Tricolores. É um periódico do São Paulo ali, muito bem escrito, sem caça-cliques, um negócio assim, muito estruturado. Eu mesmo estou com a leitura do meu atrasado, eu estou ali com várias edições para ler, porque essa mudança me deixou enlouquecido, e daí o São Paulo chegou num ponto que estava muito difícil de fazer qualquer coisa, e mais pressão de trabalho também. Enfim, estamos nessa correria, agora a gente respira com um pouco mais de alívio. Eu estou até perdido no dia da semana, mas já é quase, não é ainda aniversário da Vives no tempo que a gente está gravando, mas amanhã é. Então, quem quiser deixar aí nos comentários, porque ela vai ler, para vocês que vão estar assistindo, já é aniversário da Vives, porque é dia 18. É isso. O Gabriel vai até dar parabéns para ela, que legal. Vai ser um. O que vai ter? A Vives vai ter parabéns graças ao Sara. Quem diria? É isso, a gente não é nenhuma surpresa. Basta assistir os jogos. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.